Beleza? Muito boa tarde, bem-vindo. Papear no programa Tarde A hoje, conforme prometido. Já estamos aqui na casa do Ilustríssimo, doutor Francisco Almeida. Eu acho que ele vai vir. Já chegamos aqui, não encontramos ele, Sibeli, mas quando ele não chega, lê a trajetória desse ilustre, currículo vasto de experiência. Compartilha com o programa Tarde A contigo, Sibeli. Francisco de Almeida, Castelo do Piauí, de 1956, é aposentado como membro da Advocacia Geral da União, advogado da União de categoria especial, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, também em Direito Civil e Processual Civil, pela Universidade Católica Dom Bosco, em convênio com o Marcato. Aprovado em diversos concursos públicos na área jurídica, inclusive de advogado da União, cargo que exerceu até a aposentadoria em 2021, poeta popular com mais de 200 cordéis em vários estilos e temas, publicados e não publicados, com 66 publicações na revista De Repente, da Fundação Nordestina de Cordel, membro da Academia de Mestres Maçons, patrono Joel Borges, da Academia Piauiense de Literatura de Cordel, patrono Firmino Teixeira do Amaral, da Academia Piauiense de Trovas, patrono Bilé Carvalho, da Academia Piauiense de Poesia, patrono Abdias da Costa Neves, Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia, patrono Jacinto Bezerra Sobrinho, da Academia Mundial de Letras da Humanidade, patrono Pedro Nonato da Costa, e sócio correspondente da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Fez várias apresentações sobre cordel em TVs e rádios, inclusive na TV Justiça de âmbito nacional, detendo, entre outras, as seguintes honrarias: Comenda do Mérito de âmbito Comenda do Mérito Renascença do Estado do Piauí, medalha e diploma concedida pelo Governo do Estado do Piauí, destinada a pessoas que prestaram relevantes serviços para o Estado. Medalha do Mérito Eleitoral, desembargador José Vidal de Freitas, classe especial concedida pela TRE-Piauí, medalha de Amigo do Exército, concedida pelo 25º BC de Teresina, diploma e medalha de doutor em literatura de cordel e o título de honoris causa, com diploma e medalha de doutor em filosofia universal, filósofo imortal, ambos concedidos pela Academia Mundial de Letras da Humanidade, fundada e presidida pelo poeta Camilo Martins. Isso tudo é nosso entrevistado, ainda não chegou. Nós já estamos aqui no espaço dele, ele marcou com a gente, deve ter dado uma saidinha, nós achamos o jeito de entrar aqui. É um anjo que botou para dentro aqui, não vamos contá-lo, depois vocês vão saber e já voltamos com ele. Numa roupagem muito rápida, vocês sabem que a internet não para, não. Voltamos já em alguns instantes com ele. Aguarde. Beleza, muito boa tarde. Já foi apresentado o ilustríssimo advogado da União. Tem muita bagagem para contar. Hoje nós estamos nada mais, nada menos com o ilustríssimo Francisco Almeida. Já foi apresentado, uma carreira brilhante pela frente. E vamos adentrar um pouquinho, porque a pré-apresentação, como foi essa vida acadêmica até chegar a advogado da União. Isso, mas não vamos começar lá do. Pode, lá do começo. Da origem. Lá do começo. A origem lá como se diz, né? Começando. Isso. Então, onde tudo começou, a boa trajetória. Boa tarde a todos, aí a todos os que vou assistir aqui o Tardear, né? Esse programa aí que está despontando aí, né? De muita gente acompanhando. Vamos lá. Então, meu nome é Francisco de Almeida, sou conhecido normalmente por Almeida, e até lá no interior, Francisquinho, Francisco Almeida. Então eu fui estudar já na cidade com 12 anos, né, para ver como foi um pouco atrasado, mas deu para compensar. Tinha aquela alfabetização só do interior, né, 2 meses de estudo, e aí fui para São João da Serra. Aí de São João da Serra passei um ano, Alto Longar, uns 4 anos. Depois vim para Teresina, morar na casa do estudante. Estudar em colégio público, eu vim estudar ainda ginásio, naquele tempo era o ginásio, né? E também o segundo, chamar segundo grau, ensino médio, é o científico. Eu estudei ali na Praça Saraiva, ali no João Gaioso, um anexo do São Francisco. E quanto à questão de trabalho, na casa do estudante, também até cheguei a trabalhar lá, dar uma ajuda para comer de graça. Trabalhei também numa casa de peça de bicicleta nas Nações Unidas, e aquela avenida, nesse tempo não tinha nem calçamento, era pissarra.
e depois no escritório ali, perto da Joaquim Ribeiro, 4 anos. Aí a coisa já foi mudando, já foi concurso do DASF para o DNR, que já era um salário razoável, né? Porque no passado, que falava assim, é federal, como vantagem, era do executivo, depois houve uma inversão. Hoje é do judiciário e do legislativo que ganham bem. No executivo, quase nenhum cargo, só o cargo mesmo, de ponta, de auditor, de procurador, tudo, mas os outros, né, ganham pouco, como tem administrador, contador, concurso tudo, mas não é um salário alto. Mas no passado era o executivo, né, que os salários eram melhores. E aí, né, cada estudante, e sempre fui dedicado ao estudo, e passei no meu primeiro vestibular para economia, porque eu já havia passado no Banco do Brasil e achava que economia para o banco era bom, dava para ser aproveitado lá no banco como economista. Mas quando assumi no banco, aí vi que tranquei o curso, assumi em Pedreiras, em 78, e aí vi que a economia não teria cargo aqui, só se fosse em Brasília, na direção geral. Aí terminei quando eu voltei em 80, para Teresina, em 81 fiz vestibular de novo para Direito. Aí foi aberto a economia, eu fiquei penando, fazendo, né, os 2 cursos. E trabalhando no banco, fazia até opção para trabalhar à noite, para ficar com o dia livre, né? Jornada muito pesada. Diante de tudo isso, vamos adentrar um pouquinho da carreira judiciária, a trajetória profissional, até chegar a uma sonhada aposentadoria. Pois é, então, quando eu entrei no banco, jamais pensei de sair do banco. Até porque eu gostava mesmo de ser bancário, mesmo, de compensador de cheques, tudo. Eu tinha um cargo já de chefia há muito tempo, mas aí começou depois aqueles planos econômicos, o banco, né, incentivar a demissão é uma coisa. Então, lá no SESEC, que era o Centro de Processamento de Serviço, havia 600 funcionários. Aí foi começar, tira 100, tira mais 100, e eu estava na comissão de escolher quem ia embora. Aí eu digo, pode dar um dia chegar a minha vez. Aí eu resolvi ganhar menos, fui para o jurídico, que eu tinha passado no concurso interno, fui ser advogado do banco, ganhando menos, para fazer concurso novamente. Pensei, né, de mudar de patrão. E aí fui para o jurídico do banco, em 95, segundo semestre de 95. Aí, certo que eu entrei lá ainda como advogado júnior, pleno e sênior. Passei 4 anos sem, sofri, né, nessa fase aí de concurso. E na primeira vez que eu fiz lá, bem novo, deu sorte. Passei no Banco do Brasil do primeiro, passei lá no DNR também do primeiro, antes de entrar no banco. Mas essa segunda vez eu sofri. Passava no quinto de procurador federal, chamava 3 da Escola Técnica Federal naquele tempo, que hoje é também procurador federal, né, tudo igual. Inclusive também como advogado da União. Passei de advogado, o nome do cargo na época era advogado da Universidade Federal, do 10º, só chamaram 5. Passei num dia oficial de Justiça Federal, só chamaram quando eu estava na AGU. Então, essa segunda eu sofri, sabe, assim, de várias etapas de juiz federal, fui na 3ª prova ainda, tudo. Aí passei na AGU, aí eu pensei ainda fiz umas provas, mas depois eu vi que lá era um cargo que se enquadrava mais com a minha pessoa. Porque juiz, quando a gente julga, sempre vai desagradar alguém. E lá na AGU já estava no mesmo patamar, mais ou menos, e é uma coisa que você faz sua obrigação e fica tranquilo. O procurador é o menos risco possível. Visto na carreira de advogado, várias especialização, trabalhista, qual que vem a somar mais com o trabalho do senhor? Na especialização dentro do direito? Como eu tenho uma experiência geral, né, modéstia à parte, que eu fiz muito concurso. E como eu não tinha tempo de focar num concurso, eu fazia todos. Então isso me deu experiência. Para mim, tanto faz ser previdenciário como do trabalho, como administrativo, como constitucional, civil, processo, para mim todos era mais ou menos no mesmo patamar. Só que aí eu fiz especialização como minha origem interiorana, aí via muito burlar os direitos dos trabalhadores, e aí resolvi fazer uma especialização em direito do trabalho. E também civil e processo civil, porque como
para quem não sabe, né, quem não é da área jurídica, o direito do trabalho é o tal direito lá em si, o direito que você tem. E o processo do trabalho ensinando como você consegue esse direito. Então, todo direito tem o direito, né, o que chama substantivo, e tem o adjetivo, que é o caminho para você buscar. Então, do mesmo jeito, o civil tem o civil, que é onde está seu direito. E o processo civil são as ações que você para conseguir o direito. Dentro de tudo isso, os princípios de direito, você já falou com a gente aqui, qual foram os maiores desafios, obstáculos na carreira, durante a vida que ele advogou? Isso, pois não, já a partir do banco, a gente trabalhava com causas milionárias, né? E quando começou essa questão da moda de dano moral, com o Código do Consumidor, com seus princípios próprios, assim, que inversão o ônus da prova, que a empresa, no caso, que teria que provar o mais forte. Então, foi pancada lá no banco, muito serviço. E quando eu fui para a AGU, também, demais, né? Muito serviço e muita responsabilidade, porque no direito tudo tem prazo. Se você recebeu intimação, todas têm um prazo. E o advogado perder um prazo é como um caixa de um banco que dá um cheque sem fundo, né? Porque é da área dele, né? Não pode. Então, também, nós trabalhamos com prazo. Então, perder um prazo é um processo administrativo. E, graças a Deus, aposentei e não peguei nenhum processo. Assim, a responsabilidade que é destinado ao advogado da União. Assim, quais são as responsabilidades que é destinada quando você assume o cargo? No caso, né, a AGU ela é dividida em três, são três partes, três segmentos. Tem o advogado da União, que no meu caso, é da Procuradoria da União, é da administração direta. São ministérios, exército, qualquer tribunal federal, né, e tudo. Tem um procurador federal, não, antes, logo, que é da administração direta também, mas é só da área tributária. É o procurador da Federação Nacional. Era um cargo até que existia antes da Constituição, que foi incorporado também à AGU. E tem os procuradores federais, que o nome certo, o nome era Procurador Autárquico e Fundacional, que eu acho que era o nome mais adequado, que simbolizava bem, explicava bem. E aí que é de autarquias e fundações públicas federais, certo? Que atuam nessas autarquias e fundações. Então, nos perguntando aqui, quais foram os casos mais emblemáticos que o doutor enfrentou no decorrer da sua carreira até chegar à aposentadoria? Na realidade, lá é muita coisa que é emblemática, mas eu lembro, assim, dos surreais, assim, desses até mais que às vezes a gente passa por tanta coisa, tanto valor pesado, que nem lembra, mas esses foram muito interessantes, que eu posso citar aqui. Então, você sabe, como sabemos, assim, o juiz eleitoral, ele é um juiz estadual, só que naquele exercício da jurisdição lá do TRE, ele faz às vezes de juiz federal. Inclusive, quem atua nas eleições, o juiz ganha uma gratificação federal. Então, tem um caso emblemático que o cartório eleitoral ficava perto de uma empresa. E, no domingo, estava, no período das eleições, tudo isolado com cone na empresa. E a senhora, a proprietária da empresa, resolveu trabalhar no domingo. Quando chegou lá, a empresa isolada, não deixaram ela entrar, parece que ela bateu num cone, o carro, né, o pneu do carro, e certo que ela foi falar com o juiz. Só que o juiz já estava sabendo da história, já estava um pouco né, na expectativa. Que aí discutiram e ele terminou dando um chute na parte interior da coxa dela, com um hematoma grande, foi feito perícia e tudo. E eu achei esse negócio além da medida, porque um juiz é para saber que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. E se ela foi lá agredir, ele mandava prender, ele estava cercado de federal lá, mandava prender por desacato, mas não era para ele agir. Então, aí depois essa senhora entrou contra a União, né, e contra o juiz, porque é a questão da responsabilidade objetiva, a União responde por seus agentes, depois pode repor do agente. E aí o que ela entrou e a gente foi uma audiência muito pesada, muito mesmo, cheia de incidente, e depois como juiz, se eu fosse como juiz, nesse caso, eu condenaria num valor bem superior. E o juiz condenou num valor, acho que até baixo. Apesar de ser advogado da União, mas é claro que ele defende
Mas, assim, meu entendimento pessoal é um, e lá no processo seria outro, né? É outro. Só que aí eu peguei, apelei, né? E aí o quê? Foi cassada a sentença para não dar nada e na tacada ainda uma parcela pesada de honorário na senhora, que ela foi até pedir lá, eu vi o requerimento dela, pedindo para parcelar os honorários. Eu então achei muito, assim, pesado, né? Isso aí. E eu posso também falar outro caso, À vontade. uma superintendente de um órgão público federal, uma confusão lá com uma servidora também, que isso é questão antiga delas lá, a demanda entre elas. E o que é que acontece? Baseado em muita ação da chefe lá da superintendente, a funcionária entrou pedindo dano moral para a União, né, da mesma forma aí que do eleitoral, né, que também é a responsabilidade da União pelo servidor, e pedindo dano moral contra os dois, né, a União e a superintendente. E a audiência foi de 2 da tarde até umas 8 da noite, gente chorou, foi confusão. E eu acho que talvez tivesse até alguns fatos mesmo que configuraria, né, assédio, né, para ensejar um dano moral, né, um assédio moral. Mas aí o que é que acontece? As testemunhas, que tem que ver tudo, do lado da autora que entrou com a ação, todas falaram assim, que não gostavam da senhora lá, da superintendente. E quantas da superintendente, todas foram isentas, dizer que estavam lá para, né, para dizer o que sabiam. Então, isso aí eu acho que ajudou muito lá na decisão do juiz. Então, ele negou o dano moral e apelou e também não conseguiu reverter a sentença. Quando se fala de legislação brasileira, o que mudou? O que mudou nesse decorrer do tempo e o que está para vir de novidade? Do conhecimento no nosso Brasil muda muito, né? Muda muito. Então, na questão do trabalho, por exemplo, tem uma mudança que eu posso chamar bem a atenção, que não é nem tão nova, mas o serviço da doméstica. Pois é, que até o trabalhador rural já tinha muito tempo equiparado ao trabalhador urbano, mas aí a doméstica ainda era preterida. O trabalho doméstico é um trabalho, né, pesado como qualquer outro, ou até mais, pois é, para equiparar com FGTS, com hora extra, com décimo, férias, tudo, né, hoje equiparado. Então isso aí eu acho que foi um grande avanço. Produção literária, tipo assim, como é que o senhor consegue conciliar? Já vimos no seu currículo, já foi lido, que é o campeão de literatura de cordéis. Como é que consegue conciliar dentro do trabalho judiciário, o que ele vem a somar nas suas decisões? Pois é, o cordel para mim, quando eu estou cansado de fazer outra coisa, eu vou fazer cordel para descansar. Então o cordel para mim é um alívio, faça descansar. E a única coisa que me prende, assim, que eu fico ali 9, 10 horas, aí quando dá 12, o tempo passa que eu não vejo. Porque mesmo estudando, eu sou muito ansioso, eu estudava 10 minutos uma matéria, 30, ali um pouco, outra 20, eu não consigo ficar só naquela matéria, não conseguia. E sempre eu gosto de fazer as coisas em paralela. Mas o cordel, pronto, eu pego ali, concentro e esqueço do mundo. E os estilos? Tipo assim, são estilo variado? Como é que o cordel é o seguinte, primeiro eu posso até comparar aqui com o violeiro, né, o repentista. Os estilos são os mesmos do repentista, só que um é oral, ali logo improviso, e o nosso não, é mais tranquilo. O cordel, a gente pode pegar lá o computador, olhar um dicionário de rima, quando tem a dúvida, é mais tranquilo. Só que para fazer com qualidade também tem que ter toda uma técnica, que além da rima, tem a métrica, que a rima é fácil, o negócio da métrica é difícil. A métrica não é assim de um dia para o outro, não. Eu vejo muita gente aí que se diz cordelista, que tem até projeção nacional, mas não segue a regra. E, assim, eu como optei por cordel, eu sigo. Mas também da outra pessoa, eu não vejo questão, eu vejo a mensagem. Não vou condenar ninguém por formalidade de métrica ou de rima. Eu vejo a mensagem. Agora, o meu, eu optei por cordel, pego e cada dia eu vou aperfeiçoando. Eu quero, aquele ponto que eu já quase assim, né?
nunca ninguém fica perfeito, que, não, se tiver alguma crítica, não, isso daqui é porque eu fiz desse jeito, que eu sigo essa teoria. Porque em toda coisa na vida tem mais de um entendimento, certo? Mas aí eu já estou num grau bom, graças a Deus, né, no cordel. E onde que a literatura de cordel influencia a sua carreira como de direito, da União? Qual é a troca nisso tudo, na decisão tomada? Influencia até nas poesias? É uma troca de experiência? Isso, porque o cordel, eu acho que quando a gente trabalha com poesia, de uma maneira geral, a gente fica mais sensível, e também a gente vai fazer algum tema, pesquisa, aprende, e até na desenvoltura oral e tudo, então serve para aplicar no direito. O cordel não para dinheiro é difícil, né? Mas para o bem-estar, então, em consequência, você tem sucesso nas outras, né? Nas outras áreas, sendo cordelista. Pode usar como se sensibilizar, né? Fazer uma projeção dentro do, né? De certa forma, vem ajudar. Isso, né? Inclusive, assim, para quem é criminalista, é um prato cheio, assim, o cordel, né? Fazer uma defesa. Tem até uma célebre defesa do Cássio Cunha Lima, lá da Paraíba, foi até governador, negócio do habeas pinho, que roda na internet aí, que ele foi pedir para soltar um violão, fez em cordel, e aí o juiz respondeu também cordel, porque aqui no Piauí, o berço mais ou menos do cordel é o Nordeste, mas aqui no Piauí não é do mais forte, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco é mais forte do que aqui. Aqui, por exemplo, se eu for fazer meu aniversário e convidar violeiro e cordel para ser declamado, o pessoal vai achar brega. Já nesses estados aí, convida e é coisa chique, o pessoal gosta. Estão nos perguntando aqui, hoje está tudo voltado para os meios sociais, dentro dos meios, né, judiciário, tipo assim, que todo mundo está abordando as casas sociais, os governos estão investindo mais, e a literatura ajuda, né? Ajuda também um pouco a pessoa ter essa cotização mais literária, mais apurada para seguir em frente. Não, com certeza, porque você estando aqui na literatura, que é o que, né, que você vê nos escritos, então, quando você tem aquele dizer, né, que quando a gente lê um livro, não é mais o mesmo cidadão, né? Você sempre sai um cidadão mais aperfeiçoado. Então, a leitura, ela ajuda em tudo. Assim, escrever, aí é que ajuda mais, que você puxa mais para escrever, tem que puxar mais pela cabeça, né, do que só ler. O reconhecimento dentro do cordel, da literatura, onde você já foi representado, já foi homenageado, o que traz de motivação para continuar escrevendo, como o senhor se sente? O cordel já me deu muita alegria, eu estou em 7 academias, inclusive na Mundial, recebi um título agora no ano passado de Cidadão do Mundo. Tem o Método Renascença, que é o governador do estado do Piauí, e então o cordel abre, né, caminhos para a gente. Inclusive, nas pesquisas, o colégio que implanta o cordel nas escolas desenvolve bem mais rápido os meninos. E com certeza que eu acho que para o futuro vai implantar em todo colégio cordel na escola. E dentro do direito, daqui os próximos 5 a 10 anos, reflexão para o futuro. O que tem que mudar no direito trabalhista, onde você atua mais? O direito trabalhista, ele é um direito que foi sempre avançado. O Código do Consumidor, que veio depois da Constituição, ele prevê algumas figuras que no direito trabalhista já tinha lá já de 45, do tempo do Getúlio Vargas, na CLT. Por exemplo, lá no direito de trabalho, na dúvida, é para o empregado. Então, se o juiz, 2 testemunhas, uma do lado do outro, diz mais ou menos empate, então ele é para julgar em favor do empregado. Outro detalhe, a maioria das parcelas é invertido o ônus da prova. O trabalhador alega e o outro, a empresa é que tem que provar. A pessoa, você alega e o outro é que tem que provar, porque a regra é o ônus da prova acaba quem alega, mas na Justiça do Trabalho investe, né, em muitas das parcelas. Então, o direito do trabalho teve assim, uma mudança aí com a pandemia, né, que tiraram alguns direitos, mas só que a Constituição assegura uns direitos de segurança, de saúde, que não pode mudar, os fundamentais que são, como disse aquele ministro Magre naquele tempo, que são imexíveis, né? Pois é, então esses direitos fundamentais, né, de saúde, de segurança.
Por exemplo, você vem aqui uma doméstica para trabalhar. Se ela lhe der uma declaração que não quer que assine minha carteira, para não sujar minha carteira como empregado, se você aceitar, depois você vai condenado. Quer dizer que ela não tinha poder para dispensar, que é uma coisa sagrada, né, para ela não pode dispensar. E outros tantos de direitos. Tecnologia e inovação hoje está tudo moderno, hoje processo digitalizado facilita muito, né, o trabalho. É. Aqui eu fiz agora um favor para um amigo, uma pensão dele lá em Olinda, Pernambuco. Digitalizou, mandou. Aí eu peguei a petição, assinei eletronicamente, mandei para Parnaíba, ele assinar, mandou para a filha dele lá, certo? Aí deu entrada e ligeiro saiu a homologação. Uma forma de encurtar caminho, né? A gente está presente em todos. Eu vejo que a internet hoje é um caminho sem volta, nós temos que estar sempre. Inclusive, eu sofri muito nesse. Né, que a gente já mais adiantado na idade, aí não é muito afeito, né? Essa parte, né, da internet, e todos os tribunais, toda a justiça tem um processo convencional, o antigo, que é no cadernão, tem um sistema intermediário e depois foi criado o PJE. Então, para a gente acompanhar tudo isso, muito difícil, e foi tudo assim, a toque de caixa, sem treinamento, mas foi o jeito, se virar nos 30 e acompanhar. Então, acompanhei direitinho aí a questão do sistema processual, né? Muita gente vai assistir nossa entrevista, que vai girar o mundo da internet hoje, chega rápido. Dê um pouquinho, um feedback para quem vai começar agora a entrar no meio jurídico, seguir um pouco da trajetória, que é possível, assim, ir longe. Não, com certeza, que o direito tem um leque enorme. Quem quiser fazer concurso, tem concurso, tudo que você quiser, tudo que você pensar de procurador, tem concurso só para dar parecer, concurso de juiz, de promotor, tal. E quem quiser advogar, quem gosta mesmo do direito, quem gosta mesmo, tem vocação, gosta de advogar. É interessante aquela questão de audiência, tudo. Eu vejo assim que a pessoa gosta de advogar, ele nem se apressa muito com o negócio do resultado do processo, ele acha muito a questão da demanda e tudo, né? Eu acho muito interessante. Agora já eu fiz direito por uma questão mais de conveniência, então sou mais técnico, tudo, não tem negócio de conversa longa, não. Então, o que é mais é de resultados para mim, né? Então, eu nasci mais para ser empregado. Por isso que até nisso eu fui advogado público, tanto do Banco do Brasil como da AGU. Eu advogava particular, mas, assim, por exemplo, no caso, eu tenho muita dificuldade de cobrar honorários. Eu vejo muito o lado do outro, certo? Mas o advogado pode cobrar honorário, é certo, está na lei, primeiro, quem vai começar? Faz o contrato. Tem que ser com contrato. Pegou, fez o contrato. E também ser ético, tal, ser honesto, não precisa nem dizer, mas é o jeito diante de tantos demandas que a gente vê, né? Então, ser ético e tudo, que aí vai crescendo. Você começa 1 ano, 2 anos, 5, mas depois começa você colher aqueles frutos e aí enche a conta. Como o senhor se sente vindo do interior, como eu vim, já estão há mais de 60 anos, já tem um pouquinho, já aposentou um pouquinho mais da idade que eu, de servir de inspiração para quem está começando agora e ver que é possível a gente lutar com dignidade, com força de vontade, vencer na vida. Pode lutar que um dia, né, o resultado vem. Pode ficar tranquilo que tem uma lei de compensação universal, alguns chamam lei do karma, mas com certeza que eu também, às vezes custa, que no meu caso também, pela minha maneira de ser, custou. Mas aí vem que você nem sabe de onde. Seja honesto, seja ético, trabalhe, não tem esse negócio de preguiça. Eu tinha um colega assim que domingo não pode descanso. Não tem isso não. Liga pra gente que é domingo, é sábado, é de noite. Para mim não tem isso não. Certo? Eu atendo e tranquilo mesmo. Não tem esse negócio de horário. Pode passar na minha casa, não sempre foi assim aberto. Agora, é claro que a gente tem que, às vezes, dar uns basta, porque tem gente que abusa também, né? Tudo tem limite, mas é isso. E pode botar que eu sou uma experiência, assim, eu fui estudar com 12 anos, como eu falei, e aí recuperei estudando no colégio público, ainda dei a volta por cima, né? E tudo bem.
Antes a gente vai conhecer o seu acervo lá de cordel, mas tipo assim, dê um conselho para quem quer começar. Pode começar e quando e como deve começar. Não, Na hora de escrever. Escrever, né? Sim. Não, escrever é bom. É que é uma coisa que você vai fazer, nesse mundo, para você viver bem, tem que ter, né, alimentação, um exercício, e tem que ter uma coisa assim que você goste, um hobby, uma coisa espiritual. Seja prazerosa. Né? Prazerosa, que não tem negócio de dinheiro pelo meio, que lá não tem ambição de dinheiro, né? Uma coisa que você gosta, que faz com prazer. Então, tem que ter um hobby, ou pode ser a igreja, ou pode ser a igreja mais um hobby. Você tem que gostar de alguma coisa sem ser trabalho. Doutor, muitíssimo obrigado. A primeira parte, tá? Vamos para os cordéis. Hoje foi muito enriquecedor conhecer um pouco da sua história e ver sua trajetória brilhante, que seja de inspiração para outras pessoas, que é possível com o estudo ir mais longe, ter força de vontade e perseverança. Não desiste nunca, né? Siga os ensinamentos de Francisco Almeida. Inclusive, eu tinha vontade, era um sonho de ser professor, né, de faculdade. E tive até vagas ofertadas e tudo no CEUT, tudo meus colegas que iam entregando turma. Mas aí já tá no negócio da idade, aí eu me realizei sendo coordenador dos estagiários da AGU. Aí hoje tem juiz federal, que foi meu estagiário, procurador, tem toda espécie de profissional. Então isso foi uma coisa boa para mim, que eu, muito tempo sem ganhar nada mais, só pelo o prazer de servir mesmo. Fui muitos anos lá coordenador dos estagiários. E pensando nesse momento, a nível de Brasil, até fora daí que você foi homenageado com suas poesias, com a sua leitura de cordel, a gente fez uma simbola caneca daqui. Inclusive, eu pesquisei e botei 2, eu espero que eu não tenha enganado, botado um de outra pessoa. Veja aí, abre e bota na meio do programa Tarde A, e vamos lá conhecer o seu acervo lá dos cordéis. Veja aí se está o seu agrado, se está do jeito que foi projetado, que pensamos no programa de hoje. Muito linda, muito obrigado. Vai ficar lá no direito, né, tem uma expressão que diz ad perpetuam rei memoriam, que fica na memória para sempre. Tá? E a gente pensou, botamos... E está aqui, tem meus cordéis. E está aí o Brasil, representando o Brasil, né? Que isso, muito bem. Aqui está aqui o assédio moral, eu gosto muito, vou mandar editar com revisão esse. E também da família, também foi gravado 7 músicas lindas, que deu outra oportunidade, eu mostro para vocês as músicas que estão gravadas aí. Pois é, então, legal, muito obrigado. Beleza, de volta já, com muito conhecimento, com precisão, isso é programa Tarde A, não podemos parar não. E estamos aqui do lado do mega produtor de literatura de cordel, literatura fala mais alto. Como foi que começou tudo isso? Meio que a gente está dentro do meu acervo, tem mais de 200, aqui tem só uns 50, cadê os outros? Tá tudo, tem uma giga aqui, cheio aqui. Mas aí muitos ainda estão, que não foram publicados, né, não foi editado. Então, em 2000, tá com uns 14 anos, que meu irmão ia completar 50 anos. E aí minha cunhada, querida comadre, pediu para eu falar com um cordelista para contar a história dele. Que a história dele é parecida com a minha, assim, que ele entrou no Serviço Gerais do Correio e terminou sendo diretor. Então aí em 2007, tinha contado minha história. Eu não tinha gostado muito, porque ele não sabia da história, às vezes chama algum nome lá que a gente não gosta. E aí eu resolvi, como a história dele é parecida com a minha, eu mesmo vou fazer. Aí fui estudar métrica e rima, tal. E como foi um cordel, já um livro mesmo grande, falando da família toda, aí já me deu um bom suporte. Mas eu até mandei lá um recado para os cordelistas, que não se preocupassem, que eu não ia entrar na área deles. Mas aí logo depois, a AGU lá, meu órgão, né, que trabalha, que me aposentei, completando 18 anos. E aí veio uma mensagem pedindo sugestão para homenagear esses 18 anos, a maioridade da AGU. E aí me deu aquele toque, né? Eita, cordel. Aí fiz o cordel, mandei, aí a AGU editou pela escola da AGU, foi um lançamento da coisa lá mais linda do mundo, foi um dia de príncipe lá em Brasília, fiquei muito feliz. E aí me empolgou. Logo depois, a TV Justiça, também de aniversário. Aí fiz um da TV Justiça, que eu estudando para concurso, assistia muito TV Justiça, que é muito boa para quem está fazendo concurso. Muitos programas bons. Aí a TV Justiça também me chamou. Aí pronto, aí me empolguei. Aí fiquei escrevendo na revista De Repente, o editor Pedro Costa, fiz 66 diretos lá na revista De Repente. Aí depois é que Pedro faleceu e Luiz Carlos, filho dele, editou só uma revista depois, fechou a revista. Mas aí agora é que eu
estou editando muito nesses últimos meses, editando muito, tenho sempre 2 na gráfica, todo mês com 2 na gráfica. Quando me entrega, eu já mando, levo outros. Nos perguntaram aqui, tipo assim, se eles têm a proximidade dos romances, do cordel, tipo assim, que tem aquelas histórias das valentias, dos caras, dos cangaceiros, nos romances. Eles são próximos, a linguagem parecida? Porque é o seguinte, justamente, o cordel no passado, a gente chamava era de romance. Cordel, pela forma de ser exposto para venda em cordas, assim, nas feiras, foi que mudou o nome. Hoje muita gente já chama cordel, mas normalmente gente mais nova, mas os mais velhos ainda chamam romance. E naquele tempo era a princesa da Pedra Fina, era a donzela Teodora, o pavão misterioso, eram umas histórias assim, engraçadas, diferentes, mas hoje não, o cordel hoje entra em tudo. Tem cordel até de matemática, eu tenho um cordel de geografia, de história, de tudo que pensar, se vê cordel hoje. Certo? Então ele hoje é abrangente, o cordel hoje não é só mais aquelas histórias, né, de Trancoso, não, de umas guerras, de cangaceiro. Assim, mas não deixa continua ligado ao cangaço. Ele ampliou para outras coisas, mas continua, né, no cangaço também, muito ligado. Eu recomendo a história do Pavão Misterioso, que ela tá na internet, tipo assim, pegando os ganchos assim. Belíssimo, o cara se apaixonou foi pela foto para a Grécia, para a Turquia, viajou o mundo. Foi lá roubar lá do... conquistou lá o cientista Edmundo, que é o melhor do mundo, aconteceu rapel de corda. Foi lá de fora da janela. Foi a história belíssima. Eu tenho aqui, essa parte da parede, eu vou botar um quadro com todos esses clássicos. Pavão Misterioso, Donzela Teodora, a peleja do Zé Pretinho com os Valentão do Teixeira, Sabino José do Santo, o Cangaceiro é incrível. Zé Garcia, Dico Lampião Chegou no Inferno, tem o Coco Verde e Melancia, a Princesa da Pedra Fina, José e seu Zé Leão. José e seu Leão, isso. Inclusive, José e seu Leão, eu conheço o filho do Pé Argentino, que morava aquele lado, que era um valentão. Não era aquele Pé Argentino lá, não. O Pé Argentino que era valente. E eu até que contar a história dele, mas o filho, não, a mamãe, até a mãe dele morreu, pode ser que agora ele aceite. Porque o Zezé de seu Leão não respeitava ele. Era o Pé Argentino. E aí ele foi assassinado por um cara deficiente. Lá no Rumo da Prata, em Benetinos, na Tucaia. O João Lopes que matou ele. Pois aquele que conta a história dos cangaceiros, eu decorei ele, lia cantando. Foi mesmo. O Antônio Silvino, o Antônio Silvino era antes do Lampião, né? Foi o Antônio Silvino e tal. E até eu era assim, eu tinha o Lampião mais como herói do que bandido. Mas quando eu fui estudar com mais profundeza, aí eu já estou mais para bandido. Também. Não, obrigado. Tem um negócio do pai dele, mas não, também. O pessoal conta uma lenda, não sei se é veracidade dos fatos, que ele chegar a tomar comida do povo, aí o reclamou que a comida estava insossa, ele viu o cara comer um pacote de sal. Ele tinha a justiceira para algum lado, parece que o rapaz mexia com a moça, ele fazia casar, tinha um negócio, mas ele fazia também muita coisa errada, né? Pois é. Então não justifica, né, assim, ele ter ido enveredado pelo negócio de cangaceiro e muito crime, né? Nós estamos aqui encantados pelo esse acerto, tanta coisa. Mostra um pouquinho para nós, assim, vamos, para ficar em vista aqui na lei do... Pois, essa primeira fileira de cima, como surge essa projeção? Esse quadro aí é só um exemplo, né? Assim, que tem muita coisa mais, né? Mas lá no primeiro, olha lá, Padre Lotário, foi excelente vigário. Ali, ele veio da Alemanha e andou Pedro II, batalha, faleceu lá na Barra Grande. Eu fiz cordel. Eu vou levantar, o senhor vai mostrar. Isso. Esse aqui. 90 anos, quando ele fez, aí veio pessoa da Alemanha, levaram para a Alemanha e tudo, por causa de cordel dele. Esse me deu Jacinto, ele serviu o exército aqui, foi para aquela missão de guerrilheiro lá no Rio de Janeiro. Naquele tempo fazia um treinamento de helicóptero. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, aqui do exército. Ele tinha vontade de ser motorista de carro pesado. Aí foi motorista da Shell e tal. Me pediu, ficou muito feliz. Esse daí, Chico Alexandre, nasceu no Buritiçó, no município de Alto Longar. Comerciante. Uma família estudiosa. Conhecido. Conheço muitos filhos dele. Esse daí é um menino lá de aquela cidade lá da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, né? Aí ele é doutor hoje na educação.
Aí ele me pediu quando ele fez o mestrado e fiz outro quando ele terminou o doutorado, atualizei. É só conhecer um ponto turístico, né? Céu da Capivara, lá. Aí o Edgar é um professor da escola, e se foi uma senhora que me pediu, ela que era minha amiga, e pediu para eu fazer desse Edgar, também morou no Rio e tudo. Ali Francisco Lares, em Força de Sete Mares, ali foi... Tem cada história aqui, né? Isso aí foi, rapaz, lá é uma pessoa assim popular demais, quando eu assumi o banco lá em Pedreiras, e aí o Beto, um amigo, pediu para eu fazer, eu fui lá na ABB de São Luís. Lá do cantinho aqui, ó. Aí, Salomão foi de tudo, apesar de pouco estudo. É um senhor lá de Esperantina, porque como ele era do cartório, naquele tempo não tinha promotor, não tinha defensor, aí ele era nomeado como, por isso que eu botei, foi de tudo, apesar de pouco estudo, que ele era nomeado como juiz de paz, como tudo. Segunda fileira aquele. Ali o Joel Bosch tinha surtidos alforjes. Ali Joel Bosch, isso aí é uma pessoa ímpar, ele foi o segundo prefeito de Ipiranga, é irmão do doutor Caminha, João Bosch Caminha. Tudo tem uma história. Tem dois o procurador da República, o procurador do trabalho dele, é uma família toda estudiosa. O Verdinho. O Verdinho, José Anchieta de Oliveira, Anchieta, tinha Sagrada Caneta. É a livraria daqui de Teresina? Não. Isso aqui é de uma família estudiosa, daqui do lado de Simplício Mendes. Então, isso aqui foi juiz estadual, foi depois chefe do patrimônio da União e também professor da Federal. Logo à frente ali, a porta. A dona Ceazinha foi poetisa na linha. Rapaz. Isso aí foi o... O título dela para ela foi. Isso aí é o seguinte, o filho dela que mora em Anápolis, né, lá em Goiás, pediu para eu fazer. Aí mandou os cadernos que ela fazia as cartas para ele e botava os versinhos. Aí eu conto resumido a história dela e depois boto o próprio verso dela na rima e na métrica. Foi Joaquim Francisco de Almeida, aí, ó, do meu pai, aí, ó. Rapaz, a família aí. Esse aqui, né? Veja uma potência nata, um vaqueiro diplomata. Aí é meu pai, que matou 28 boi encabojados, que corria atrás de um boi e boi vira raposa e tal. Rapaz, se encantava, desaparecia. Isso aqui, Família Sem Quisília. Eu gosto muito desse cordel. Eu li a Bíblia no começo ali, né? Quando Deus fez o mundo, logo compreendeu de deixar procurador para cuidar do que é seu. Mistério que é cobradão, sozinho entristeceu. Ali é sobre a felicidade. A felicidade... a felicidade ardente vive dentro da gente. A felicidade não é questão exterior. A gente que está dentro da gente, a gente que decide ser feliz. Porque se for depender dos outros, os outros botam para matar a gente. É verdade, então, para canteiro, né? A gente ser feliz. Então eu gosto muito dele. E ali aquele outro é do Carlos Alberto. Cidadão Carlos Alberto, sua vida é um livro aberto. Viu? Esse daí é lá de Pedreiras, meu amigo. Quando eu trabalhei lá no Banco 78, ele foi lá em Alto Lugar me visitar. Agora a gente vai fazer o inverso. Tá. Esse aqui. Esse daí é da... esse aqui é um médico, que foi até presidente da Fumasa, que a Luana estagiou com ele. Aí a sobrinha dele é que pediu para fazer homenagem. Olha, doutor Pablo de Tarso nunca pensou em fracasso. Aí eu fiz, aí o pessoal da irmão dele, da universidade, ligaram. A mulher dele, no outro dia, foi fazer não sei quantos lá aqui na Margarida. Muito bonito. Aqui tem um... Olha, a doutora Ana Valéria não admite piléria. Essa aí é uma advogada da União. Eu conheci ela lá em São Luís, num processo administrativo. Aí com esse processo administrativo, ela era assim, toda autoestima elevada, que ela foi corregedora da União, corregedora do Brasil todo. Rapaz. Esse aqui é o da AGU, né? Esse aqui, ó. Esse aqui eu fui ler lá em Oeiras. Olha. Antônio Francisco de Oliveira, né? Saltou toda a barreira. Isso aqui, história bonita, de uns caras lá do interior, dos Pulsados, interior de Oeiras. Eu tinha feito, o cara nem me conhecia, ele ligou para mim. Esse aqui é seu também. Esse aqui que você encontrou na caneca. Na caneca. É meu. Aí esse aqui, ó. Rapaz, esse aqui é bom demais, ó. Isso aqui foi a pedido do doutor Gerardo Magela, juiz federal, foi que mandou editar na Halley, do Carlos Said. Carlos Said destemido, tão forte quanto o apelido, porque ele, Carlos Said, teve 3 vezes como morto, sabe? E aí ele depois ressuscita depois. E trabalhando, lá no hospital, e ficava trabalhando. Sequência?
Aqui, deixa eu ver aqui, tem só participação minha, lá do Ceará. Daqui o João, rapaz, já aqui é da sua terra lá. João Pereira, olha. Flor que amarga e flor que cheira, né? Pau que amarga, João Pereira. Flor que cheira. Mas eu não botei assim, não. Eu botei. Ó, João Pereira da Fonseca, homem na chuva e na seca. Ele vai aqui, lá, morou depois lá do teu pai, lá ali daqui também a participação que eu tenho lá do Ceará. Aqui, esse aqui, ó. Isso aqui, o primeiro vice-prefeito de Santa Cruz do Milagre. Hoje eu estou fazendo um negócio de Santa Cruz do Milagre. Ó, Zé Pequeno Minervino nunca pensou com um menino. Sempre foi adulto, 22 filhos. Foi vaqueiro, o pai dele foi ser vaqueiro daquela Serra Negra, falada. E aí ele era jovem, casou quando estava na Serra Negra. Inclusive eu contando isso pro Ney Ferraz. Mas rapaz, pois o menino fui lá do meu pai. Aí ele foi lá visitar, que ele não teve essa festa. Ele teve festa em 89, ele faleceu. Estava lá na Medimagem, eu fui visitá-lo. Tem mais, o menino lá do Tenente Coronel, lá, subcomandante do 25, filho dele. Não vai sentar agora. Olha, essa daqui é a Vitória, ela com 15 anos, né, ela gostava de cordel. Eu fiz, aí eu falei que ela ia se formar em odontologia, e ela se formou, aí pediu para fazer a segunda edição. Eu fiz. A formatura, fui ler na festa de formatura dela, num sítio. Aí aqui, ó, esse aqui, meu amigo Ponce Miranda, que foi pedido também, foi editado, ele que mandou também as expensas dele, doutor Geraldo Marello, juiz federal, porque ele é fã do Ponce Miranda. Ponce Miranda era um jurista, sabe, ele tem escrito demais, lá de Alagoas. Eu fui lá no monumento dele, lá no TRT. Aí ele foi contestar uma curva do espaço do Einstein. Porque naquele tempo a gente não sabia, não é só medicina, só direito, não. Sabia de estudar tudo. Pois é. Olha aqui, então, o Ponte de Miranda. Lagoa, eu fui lá no TRT visitar. Esse daqui, esse menino aqui, de Alves, muito bom, Carlos Dias. Eu conheci tempo pelo Costa, mas não era tão entrosado. Aí ele pediu para eu fazer a história dele, sabe? É professor. Olha, eu tenho um livro aqui do Zé da Prata. Eu vou falar do Zé da Prata, né? Sim, sim. Pois é, o que ele escreveu com documentos, de cartório e tudo. Muito bom. Ó, seu Gonçalo, aqui, ali do Plano do Uruguai, a neta dele, que foi criada por ele, que trabalha numa ótica. Aí pediu, eu fiz. Aí ela pensando que eu era chique, eu vou... Então, e aí eu fiquei com a vaga na agenda, e ela, no dia da festa ela não me convidou, achando... Mas rapaz, pois é, eu fiquei esperando. aí o que é que acontece? O sogro desse daqui, viu esse cordel, aí, rapaz, meu pai faz 80 anos, dá pra tu fazer a história dele, quanto é que tu cobra? Aí ele, não cobro nada não, aí fiz, aí trouxe com essa família que depois já fui para Oeiras, e agora no final do ano eu tenho que ir lá pro interior de Oeiras. Aniversário, não. Aqui, ó, Luiz, advogado da União, história bonita, para Luiz Souza Martins, Lagoa e Honra com fins. É o filho de J. Martins, o J. Martins vinha na Cavalcante, levava caixa de Coca-Cola e depois se tornou representante da Coca-Cola. O Emerson, esse aqui é bem avançadão, é da Polícia Federal aposentado, eu fui lançamento lá em Luzilândia, do livro, li com a Zenade lá e tudo. Esse aqui é o Chico Bibiano, é lá de São João da Serra, que é a família Bibiano. Aqui é o João Cleto, sua palavra é um decreto, foi subsecretário de Segurança de Alves. Aqui, Francisco Soares dos Santos, sempre alegria, nunca pronto, só rindo, professor de matemática. Aqui é uma edição da AGU, a última, né? Aqui é da Gorete, do Chico Alexandre também, que o marido dela deu, Damião Francisco das Negras, Bolivar, olha, ó. Bolivar Marques Vieira teve brilhante carreira. Isso aqui, 25 minutos, eu rapaz, de ler só uma parte, não ler todo. Ele é grão-mestre lá no Maranhão, e todo mundo ficou caladinho, que era o grão-mestre lá da maçonaria, e fui lá ali. Isso aqui foi no meu começo também, quando ele viu, ele pediu, e aí eu fiz, eu fui o Pedro Costa que editou. E, gente, ó, a carreira, o mais velho de 11, foi para Brasília, estudou, foi ele, aí também, como ele foi transposto para advogado da União, né? Quando ele, porque ele já tinha, em 88, que ele tinha 5 anos, como assistente, aí passava para o cargo novo, né? Que já tinha 5 anos. Tal. Aí aqui foi o primeiro que eu fiz, ó. Zé Rosa de Lavrador, doutor. Que foi, olha aqui, ó, como ele é grande aqui, aí me deu
bom subsídio. Isso aqui foi uma Anchieta que fez, quando eu completei 60 anos, uma Anchieta Mendes, outro Anchieta Mendes fez. Aqui foi o enfermeiro de 2007, aqui o Sebastião morreu, esse rapaz, muito... Olha, esse aqui foi o filho que pediu esse outro aqui, depois, que agora é da mãe, daqui lá de Oeiras. Mas sim. Só quando for a festa, lá no Terras, meu filho. Terras da família. Sim, no Terras, o pai dele vendia na bandejinha, de 7 anos, vendia, passava no liceu ali, vendendo verdura, coisinha aí. Quando eu crescer, meus filhos vão estudar. Foi para São Paulo, queria ser motorista, chegou lá, ajudante, aí eu pegava do japonês um pouquinho, aprendeu, foi motorista urbano de São Paulo, de ontem. Depois veio para Oeiras, depois construiu no Uruguai, e os meninos tudo formado, os 5. Aqui, rapaz, ó. Um perfeito autodidata e verdadeiro diplomata. Rapaz, isso aqui foi prefeito de qualquer, meu compadre, que eu trabalhei com ele no escritório. Ó, isso fala bem, discursa bem. Aí foi prefeito de qualquer, aí foi para Brasília, que quis se formar em medicina. Chegou lá, foi a negócio do golpe. Aí ele voltou, tinha uma certa experiência em prefeitura, foi ser contador. Aí fez aquela contabilidade no Demóstenes, lá naquele colégio, que podia assinar naquele tempo técnico. Sim. Aí ele ficou fazendo de prefeitura. Eu trabalhei com ele. Aí isso aqui, o Pedro, tinha uma história bonita, foi vice-grão-mestre da maçonaria, tal, tudo. E tem que não estar aqui. Esses últimos aqui não estão aqui, não. Entendeu? Pois é, tem muito bem. Ok, galera, esse aqui foi só uma breve, só uma pausinha. Como é que me chama? Uma palhinha. Palhinha, um pouquinho desse tamanhozinho, o homem tem um. Só mostra. Só mostrazinha. A gente vai voltar outras vezes, o acervo do homem é incrível, o programa Tardear, só tem a agradecer, está sendo recebido, abriu as portas da casa dele, me recebeu, já estamos até abusando do tempo, vamos voltar outras vezes, a gente queria ficar mais, mas tem que outras emissões para fazer, então, gratidão. É o programa Tardear que vai onde você está aí hoje de forma sendo recebida, nesse papo agradável, nessa tarde maravilhosa, muito bem recebido, muitíssimo obrigado, saúde e paz. Eu que agradeço aí para poder... Saúde e paz, o resto nós corre atrás, né? Que Jesus proteja, que você tenha longevidade na sua vida e com essa brilhante história de escrever, de produzir e levar alegria, conhecimento que a galera precisa. Eu sou o que agradeço, né, por vir aqui em casa, tarde maravilhosa, e mostrar, né, a literatura de cordel. Olha aí, aqui, por exemplo, até de São Carlos de São João da Serra. Sofoneiro. O Mário Lídio. E aí foi descoberto que eu fui fazer a história. No dia do namoro, que ele começou a namorar, eu estava lá no Zé Fova, Zé Rodrigues, sim, no Santo Reis. Estava nesse dia lá. E eu que fico agradecido por poder mostrar. Vamos fazer nossa foto, faça a foto aqui, nós aqui, próximo do acervo dele, que tem de melhor aqui, ó.